Eu tenho uns 10 perguntas, mas eu acho que eu... Que bom. Vamos lá. Mas eu vou tentar me conter um pouquinho. Uma das coisas, assim, o que é muito comum no contrato de franquia é aquele negócio da exclusividade territorial, justamente para as cláusulas de não concorrência entre franqueados. E como a lei agora permite essa concorrência, então também via como uma coisa típica do contrato de franquia, todos entram em liquidação na mesma data. Os preços praticados são, no mínimo, regulados pelo franqueador. Pode ter até uma pequena diferença entre uma loja e outra, mas é pequena, né? E justificado, às vezes, pelo custo da operação. Como é que fica, o que eles vão poder concorrer? Porque eu já vi territórios muito próximos causar praticamente um canibalizar o outro. Você rouba a clientela do lado e ninguém consegue ganhar dinheiro, ficam os dois batendo cabeça porque o território está pequeno. Até eu acho que é uma causa, inclusive, legítima de rescisão de contrato pelo franqueado, ter uma expectativa de poder trabalhar com segurança. Então, como é que vai ser essa regulamentação ou essa concorrência entre franqueados? A pergunta é excelente, né? Vamos ver como é que isso vai lidar na prática. Eu tendo a achar que não vai ter grandes alterações em relação à prática, não, tá? Por quê? Porque, de fato, isso não interessa a ninguém, né? A canibalização, que a gente chama no sistema de franquia, você botar uma unidade ali junto da outra, isso só interessa aqueles franqueadores oportunistas que querem ganhar dinheiro com taxa de franquia inicial, né? Porque, a rigor, se for uma rede séria, não vai fazer isso porque não teria demanda no mercado, e até se acontecer, ela acaba ganhando menos também, porque ela está dividindo ali, ganhando royalty de 2 em vez de concentrar em 1. Então, assim, não existe um benefício específico para o franqueador nisso, muito pelo contrário, e para o franqueado realmente é péssimo. Agora, onde que eu vejo uma situação um pouco mais sensível? Naquelas situações em que o franqueador já quer rescindir. É um franqueado que já é um pouco problemático, algo assim, ele quer rescindir, e aí, eventualmente, ele não tem tanta base legal, não tem base documental para rescindir, ele vai e bota uma do lado. Ele vai... Talvez... É claro que isso vai ter que estar expresso, agora mais do que explicado e colocado na circular de oferta. Também não vai poder violar a própria cláusula territorial que ele vai ter dentro do contrato de franquia dele. Mas, assim, é uma coisa que eu consigo visualizar aí como permitindo uma margem maior de estratégias para rescisão, conhecendo a criatividade no meio específico. E às vezes até botar o pé naquele mesmo território mesmo para manter ou não o fundo, ficar impedido, né? exatamente, não ficar Você impedido, porque às vezes você está com o território preso ali com um determinado franqueado que não está performando. A gente tem situação, às vezes, hoje em dia, com crise e tal, não sei o quê, tem franqueado que se muda, foi para os Estados Unidos. Pô, como é que ele vai administrar a unidade franqueada? Mas está morando na Flórida, é isso mesmo? Né? Então, assim, eventualmente aquele mercado é importante para mim, aí já dá para botar ali uma outra unidade, enfim. A questão das regras de sucessão, que eu também... era uma cláusula comum nos contratos, até porque o contrato é personalíssimo, né? E de fato precisa ter confiança, e um tem que acreditar no que o outro tem capacidade de elaborar. Fica fica primeiro necessário que se esclareça uma das coisas que a gente vê muito é o franqueado querer sair e vender o ponto, a franquia, né, passar adiante para terceiro. Nos contratos padrão, normalmente o franqueador tinha que aprovar esse terceiro, que provavelmente é isso que vai continuar, não vai mudar. Mas quando eu falo em regra de sucessão, e se morrer alguém dentro da franquia, que é uma situação diferente daquela de você querer passar o ponto, o assumir o herdeiro dentro da mesma sociedade, porque a sociedade não muda, mas
muda. Totalmente. Assim, os bons contratos de franquia já tinham cláusula regulando esse tipo de situação, né? Porque no caso de morte, muitas vezes o franqueado, né, aquela pessoa que morreu é a pessoa que tem as habilidades ali para a operação. O filho, eu posso adorar o filho, mas não necessariamente eu acho ele um bom operador, um bom comerciante. Então, de uma maneira geral, isso já estava regulado nos contratos de franquia, que nesses casos, muitas vezes, se permitia até a intervenção do próprio franqueador por um período máximo de tempo, que normalmente pode durar, no máximo, estourando, uns 6 meses. Agora, te confesso também que atuando nessa área há mais de 20 anos, nunca vi ser exercida essa possibilidade, essa cláusula. Por quê? Porque gera também uma responsabilidade enorme para o franqueador que entra dentro do negócio do outro. Então, assim, é uma cláusula que eu acho que vai continuar. Na conta dele também, né? Totalmente. E muitas vezes ele não tem nem pessoal interno na franqueadora para entrar, para operar um franqueado, porque por conta da morte. Então, assim, já passamos por algumas situações em que aconteceu realmente a morte do franqueado, que teve que se lidar com a transferência, muitas vezes também, aí vai depender também da franquia, da relação, do perfil dos herdeiros, né? Mas assim, tanto já vi ser feita uma operação padrão para treinamento daqueles herdeiros, para ver se a coisa fluía, mais fácil, né? Mais fácil, quanto já vi, mas é exceção, tá? Dá certo, por incrível que pareça, assim, pelo menos na margem que eu já vi, foi a exceção. Na maioria das vezes, o franqueador entra para ajudar ali num repasse, até porque ele precisa oferecer, inclusive, uma circular de oferta para o candidato novo, né? Mas é o tipo da coisa que as cláusulas contratuais eu tendo a achar que não vão ser alteradas. De uma maneira geral, isso já estava regulado, vai continuar lá, mesma coisa. Isso só vai passar a ter que estar refletido também na circular de oferta. A outra coisa que me chamou a atenção foi as condições de renovação, porque na lei anterior, fim do prazo, não renovou, eu notifico e tchau. Eu não preciso te dizer porquê, eu só não quero mais você, pronto. E às vezes isso dava uma situação muito ruim, porque você não queria mais o franqueado, porque aquele ponto ficou tão atrativo pelo trabalho do franqueado também, né? E aí você quer, na verdade, revender aquela franquia, ganhar mais dinheiro, ou você próprio assumir aquele ponto que você descobriu que é interessante, e aí quer explorar diretamente, e o franqueado ficava a ver navios, porque ele não tem o que fazer, era isso. Então, a minha pergunta é, tendo condições hoje objetivas para renovação, o franqueado atingindo aquelas condições, ele tem direito subjetivo à renovação? Então, hoje em dia, eu poderia dizer que não é mais assim, no fim do prazo, não posso dar tchau? Eu tendo a dizer que pelas normas que a gente tem de direito brasileiro, de uma maneira geral, Código Civil e tal, não acredito que modifique não, tá? Novamente, isso só precisa estar esclarecido na circular de oferta. Agora, isso é uma questão intrínseca do franchising. Eu confesso que eu achei que abriu a porta. É um dos grandes problemas da legislação americana, por exemplo, é franqueado pedindo renovação. Tem direito, dependendo do estado, tem o direito de renovar. Mas aqui, acabou aquele prazo. Eu permiti a ele ter um prazo... Exatamente, eu tenho direito, e é diferente da rescisão, né? O franqueador sempre vai ter o direito de não renovar. Agora, é diferente da situação em que eventualmente foi dado um prazo, eu já recebi contratos assim, às vezes de 2 anos. Qual é o prazo de retorno de investimento? De 5? Como é que o contrato pode ter 2 anos? Mas ele não começou errado, né? Totalmente, né? Porque assim, mas aí é um erro de alterar o contrato. É isso, porque assim, não é que o prazo mesmo, não é tirar o direito de renovação, é mudar o prazo do mudar contrato, o prazo, porque ele está assim, desequilibrado. Exatamente, precisa ter a possibilidade, não é uma obrigação esperar o franqueado ter retorno do investimento, mas tem que se permitir a ele essa possibilidade, senão é um absurdo. Se você me permite... Dentro dessa mesma pergunta, na franquia também tem o que se denomina payback, né? Então, ao final do contrato, se todos aqueles investimentos não tivessem sido retorno, até mesmo por uma previsão equivocada do contrato, que necessitaria 5 anos, previram 3. Uma ideia, um exemplo hipotético. Você entende que, nesse caso, haveria a obrigação da renovação do contrato ou simplesmente, em razão de ninguém estar obrigado a contratar, se resolveria em perdas e danos? Eu entendo que acabaria se resolvendo em perdas e danos. Ou as partes negociariam ali para tentar renovar, para dar mais prazo e tal, e não vejo também muita...
de uma maneira geral, o franqueador vai ter interesse, né? Se aquele franqueado operou, cumpriu as obrigações e tal, não sei o que, durante o contrato de franquia, o próprio franqueador vai ter interesse em renovar isso aí por mais prazo. Agora, vamos supor que não queiram. Ninguém vai ser obrigado a ficar junto, ainda mais numa relação de franquia, que é uma coisa tão... Intuito persona. Né? Tão, eu vejo como perdas e danos. Eu posso polemizar, já que meu tema será Deve. pontos controversos. Deve. A gente vê muito na prática que a relação de franquia é uma relação extremamente emocional, né? E a gente sempre, eu tenho como regra orientar os clientes no sentido de deixar muito claro como sair do contrato. Você tem que entrar em qualquer contrato sabendo como sair. Você ter uma regra que só pode sair por justa causa, né? Ou terminando, eu tenho direito à renovação, e às vezes o direito é uma obrigação do outro, na medida em que se o franqueado opta por renovar, a franqueadora é obrigada a renovar, a gente coloca o fim do contrato como uma possibilidade legítima de não querer renovar. Eu simplesmente vou pensar. E se eu quiser renovar, eu aviso. E se houver acordo mútuo, se renova. Porque muitas vezes eu não tenho, de fato, um motivo justo para terminar, mas eu não quero continuar. Eu simplesmente não quero continuar com aquele operador, naquele local. Eu gostaria de mudar alguma coisa da relação e não tem oportunidade legítima para isso. Então, como estratégia, inclusive, a franqueadora espera o fim do contrato para propor uma nova relação. Então, muitas vezes, o fim do contrato, feito o payback, feito o retorno do investimento, dada todas as oportunidades, ele simplesmente passa a não ser obrigatório. E esta é uma cláusula polêmica, que é justamente em que circunstâncias a renovação é obrigatória ou é automática. Não é nem obrigatória, é automática. Porque o franqueado compra como um investimento vitalício. Ele compra achando que aquilo é para todo sempre. E às vezes não é. Uma relação eterna no franchising não existe. A gente vê muitas redes já com terceira ou quarta geração de família dando continuidade ao negócio. Esse é como o franqueado entende. O franqueador também entende, mas não necessariamente. Muitas vezes, realmente, a relação se desgasta e ela precisa ser terminada. O casamento. A gente quer casar para a vida toda, nem sempre a gente consegue. Eu tenho mais uma pergunta sobre o aluguel. Quando você dá, na verdade, você deu uma legitimidade extraordinária para o franqueador entrar com a renovação do contrato. Então, eu acredito, né, que uma vez que ele exerça esse direito de entrar com renovação, ele teria que ao menos avisar o franqueado ou ter alguma cláusula lá deles se comunicarem, porque também não vou entrar com 2 ações renovatórias. Mas a minha pergunta agora não é da renovação. Já que eu tenho essa legitimidade extraordinária na renovação, eu não teria também que saber se ele for despejado? Por falta de pagamento, por outra coisa qualquer que não está aqui. Não consta. Não consta aqui, mas a questão é a seguinte: se eu tenho legitimidade extraordinária para renovar e eu tenho legítimo interesse nessa relação, eu não teria agora como locador, pelo menos por cautela, intimar os dois, ou pelo menos intimar o franqueador? Acho que faz todo sentido. Né? Porque, a rigor, ele pode querer até pagar. Até eu, como locador, posso até ter interesse em receber. O proprietário do imóvel, eu acho que vai ser assim a primeira providência. Né? Por quê? Porque ele tem alguém ali que, em tese, é até mais forte para ser um garantidor da relação, né? E ele, acho que antes até de uma ação de despejo, seria uma notificação pro franqueador, com certeza. Dentro desse mesmo tema, locação, qual o seu posicionamento? A lei de locação, ela prevê determinadas garantias, determinadas proteções, né? E claramente essa nova lei, a futura lei, né? E certamente essa também, ela de uma certa forma, ela traz alguns requisitos, alguns elementos que é possível incluir no contrato de locação que pode até ferir a lei de locação. Qual seria a sua visão? Um contrato de locação feito entre franqueado e franqueador, eu posso desprezar a lei de locação?
fazendo então que permaneça a vontade privada das partes em razão da própria confiança em relação à necessidade que o estabelecimento envolve dentro de todo o seu contexto econômico do próprio contrato, atuando então a lei de locação como subsidiária, ou não, com as exceções previstas na lei, né, que eu tenho a renovação, o prazo, etc., todas as demais cláusulas deveriam observar a lei de locação. Eu não vejo muito como desprezar a lei de locação, né? Então, assim, a não ser no que está especificamente aqui situado, que é o que regula a lei de franquia, as normas da lei de locação vão continuar regulando aí também a relação. Agora, eu achei extremamente válido a gente ter isso aqui, porque definitivamente dentro do contexto da franquia, você tem uma relação ali, um contexto diferenciado que merecia realmente um tratamento especial e que agora a lei vai ter. Mas vão se aplicar, né, em conjunto as duas regras, a não ser no que for específico de franquia aqui, por exemplo, em relação a esse artigo, que é a questão da renovatória, e a questão do valor do aluguel. De resto, claro, acho que continuam sendo plenamente aplicáveis as normas da lei de locação. Com relação à sublocação, já que a gente resolveu falar, realmente é norma da lei de locação que você não pode sublocar por valor superior ao da locação originária. A justificativa que deu foi um investimento no imóvel, mas nem sempre esse investimento vai ocorrer. E aqui não diz que vai ter que ter. Não ele diz, é silente. não coloca como relação. Então, a minha pergunta, mas colocou aqui o equilíbrio contratual. Então, minha pergunta, será que o franqueador não pode mascarar um royalties, então, e aumentar a locação, e, na verdade, aquilo não é bem uma locação? Assim, até poderia, né? Agora não existe mais impedimento específico para isso. Agora, qual seria o benefício do franqueador também em mascarar, em botar uma parte dos royalties como locação? Talvez com medo dele não conseguir fiscalizar, por exemplo, e ver que tem caixa 2, ou qualquer outra coisa, que ele não vai receber os royalties direito. Então, vou pelo menos garantir esse mínimo aqui. Mas aí o royalty mínimo já te resolve isso. É verdade. Né? Você tem uma tributação menor para o aluguel, para o royalty do que você tem, porque você pelo menos tem a questão ali do ISS, que ainda não foi decidido. Então, enfim... você tem uma tributação mais favorecida para o royalty do que você tem para o aluguel, não veria, assim, benefício especificamente ser feito. É claro que, né, as pessoas fazem de tudo, pode ser, mas, assim, eu não vejo uma vantagem em fazer isso, até porque você tem como atingir o objetivo de outras formas, como, por exemplo, tentar se evitar aí uma sonegação de royalties, digamos assim, né? O franqueado dizer que vendeu menos para ter menos, minorar o seu faturamento bruto para diminuir o valor de royalties a ser pagos. Você já teria a possibilidade de estabelecer no contrato de franquia o pagamento de royalties mínimos, você já tem a possibilidade de estabelecer no contrato de franquia royalties fixos, de estabelecer percentual sobre compra do que o franqueado compra em vez de ser sobre faturamento bruto. Então, assim, já existem mecanismos para você ter alguma margem de controle. É claro que, eventualmente, vai ser necessária uma auditoria mesmo, porque sempre pode existir informação a menor, mas eu não veria especificamente nisso uma motivação para ser feito dessa forma. Rosa, tem mais alguma pergunta? A gente está se batinando aqui a pauta da Cândida. E também tirando... Eu queria mais uma pergunta, uma coisa que me chamou a atenção e você também pontuou na sua exposição, é que o parágrafo único do artigo 4, ele acrescenta ao lado da anulabilidade, a nulidade, né? O que me deixou um pouco interessada no assunto, porque o COF, pelo que se vê, é um direito à informação exigido pela lei. Direito à informação é um direito anexo advindo da boa-fé, do princípio da boa-fé entre os contratantes. Não seria, então, esse COF, as exigências do COF não seriam as cláusulas essenciais do futuro contrato? Isso por quê? Porque a lei ela dá tanto a opção da anulabilidade, que é um instituto completamente diferente da nulidade e principalmente as suas consequências. Como ir por uma vertente e como ir pela outra? Ou seja, quando se aplicaria a anulabilidade e quando se aplicaria a nulidade? Claro, eu sei que a lei é nova, né, e ainda tem várias
possibilidades vão ser discutidas ainda, mas você já teria algum caminho para ser trilhado, algum rascunho de pensamento? Assim, vamos pensar alto aqui. Isso. Vai ter que ser visto muito no caso concreto, né? Agora, o que a gente vê muito também, por exemplo, é franqueado invocando esse artigo depois de uma relação de 5 anos de contrato. Ah, mas faltou um item da circular. Né? Não vejo como você dizer que foi nulo um contrato que vigorou por 5 anos. Ele pode ser, no máximo, anulável e nem sei, né? Até pela regra de prescrição seriam 2 anos atualmente, mas enfim. Acho que tem um pouco do timing. Então, assim, eu acho que a nulidade você pode arguir mais naqueles casos em que você já assinou o pré-contrato de franquia, mas com um timing menor, uma relação que perdurou ali anos, você dizer que, sei lá, querer dizer que foi nula, né? Mais do que, porque anulável já é forte. Nulo nunca existiu aquela relação depois de anos de... É mais complicado. Eu acho que tem que ver tanto a questão de timing, principalmente. Acho que a nulidade vai ser muito para aqueles negócios que acabaram de ser... Assinou, mas não abriu antes da entrega das chaves e, na realidade, não. Enfim, é uma coisa que tem que ser por um período menor. Uma relação continuada, dizer que foi nula... Também teria a ver com mais complicado. O grau de essencialidade da cláusula. Lógico. Claro, porque tem cláusulas que são mais... Ou não entregou a circular de oferta, né? Não entregou, assinou um contrato de licenciamento que tinha natureza jurídica de franquia. Aí você, eventualmente, pode invocar uma nulidade, mas... Eu fico pensando aqui na materialidade do vício. Exatamente. A gente esquece dessa materialidade que o direito internacional traz muito claramente, que de fato, é uma mentirinha ou é uma mentira? Não tem meio pecado. Como assim? O franqueador tem que dizer todos os negócios que ele está envolvido. Ele pode pegar e estar em recuperação judicial de 3 ou 4 empresas e omitir 3 ou 4 empresas e ele já está claudicando nessa. Isso é um motivo muito grave para você... Exatamente, porque às vezes o que foi emitido tem uma má-fé enorme ali por trás. Não foi só um itemzinho, mas foi aquele itemzinho. Enfim, tem que ser analisado com cuidado. Falando sobre expectativa, eu estou me lembrando de uma palestra que deu o dono da Mil Coisas. A Mil Coisas para gerir é muito complicada porque são 1000 coisas. Né? Então, aquele estoque é dificílimo. E ele falava que antes de ele aceitar um franqueado, ele botava o franqueado trabalhando, 3 dias com ele em pé do lado dele. Se ele sobrevivesse aqueles 3 dias, é isso, você vai aceitar que o trabalho é esse, em pé o tempo todo, vai ter controle é esse, vai ter problema vai ser todo dia, vai ter gente reclamando. Se ele suportasse aquilo, é que ele assinava o contrato. Antes ele não assinava. É isso. Então, quer dizer, a questão, às vezes, dessa expectativa tem que ser numa cooperação de ambas as partes. Eu acho que também o franqueador deve, dentro do possível, assustar o seu franqueado para o pior cenário, para algo muito perto do que seja o pior cenário, para ele saber aquilo que lhe aguarda. Porque realmente, na hora que você sai e diz, olha, você vai ganhar know-how, você vai botar seu dinheiro, vai receber tanto por mês, às vezes você não sabe que você tem que trabalhar tantas horas. Isso é em tudo. Eu já tive... e a Rosa, que está no front mais do que eu já tive pessoas tomando posse em concursos de técnico judiciário que aguentaram 3 dias e pediram exoneração. Que era isso que eu vim? É isso que eu tenho que trabalhar? Quando entra numa vara civil, enlouquece. Eu disse, não, eu sou datiloscopista, eu trabalho 24/48, só olhando aquele negócio. Uma delas é exatamente isso, era policial datiloscopista. Eu não sabia que eu tinha que trabalhar essa quantidade, os advogados veem essa pressão, e dizem, é isso. Não quero, vou embora. Quer dizer, a expectativa é em tudo, né? Seja de remuneração, seja de quantidade de trabalho, seja de aborrecimento, porque também acha que recebeu o know-how, então não vai ter aborrecimento. Todo empresário tem aborrecimento todos os dias. Sem dúvida. E isso vai se agravar com o fato do franqueador, muitas vezes, deixar de lado essa expectativa, deixar de lado, muitas vezes, o perfil daquele franqueado,
contando que ele vai treinar, né? Mas não tem perfil para aceitar qualquer pessoa na rede, né? E aí se vê materializar de fato uma completa incompetência, né? A gente tem alguns clássicos, me perdoem os exemplos, mas são clássicos que a gente se vê no dia a dia. Sabe aquele filho que não faz nada? Não faz e não quer fazer, vou comprar uma franquia para ele. Vou comprar uma franquia para ele, porque daí ele faz alguma coisa, né? Ou o cônjuge que está desempregado, não está fazendo nada, vou comprar uma franquia para ele. Do que? De qualquer coisa. Vamos botar ele numa franquia. Ele não tem perfil, ele não queria trabalhar, ele continua não querendo trabalhar, ele não vai aparecer. E a franquia, por mais... Hoje tem esses modelos de mini franquia, franqueado, né, pequenininho, que justamente assim, é o franqueado que tem que operar. O olho do boi ainda engorda, o olho do dono ainda engorda o boi. E essa é uma máxima que prevalece. Você pode até não ir constantemente, mas você tem que operar, né? E eu falo isso, eu só conheço uma forma de ganhar dinheiro, trabalhando, eu não conheço outra forma. Então, as pessoas que não querem e têm uma expectativa muito grande, no fim do mês é só passar lá, porque a loja vai bem, já tem cliente, já tem marca, eu não faço nada, não faço marketing, não preciso, o gerente toma conta de tudo. Depois a loja não vai bem, a culpa é da franqueadora que não capacitou. Existe, só um parênteses rapidinho, existe uma frase que eu acho perfeita, que fala o seguinte: salve um franqueado antes que ele se torne um franqueado. Então, assim, um cuidado maior no processo de seleção é essencial, né? É um dos pilares do programa de recuperação de franqueado, é um cuidado maior na seleção, no perfil. Exato. E tudo isso. E eu queria, só pensando nessa situação, dos 25, do dono de 25 lojas franqueadas, né? E aqui eu estou só pensando... Por favor, ajuda a gente. Não, eu estou pensando assim, se você tem a legitimidade extraordinária de fazer a renovação dos contratos, será que você não tem também, numa situação extrema, com autorização judicial, é claro, a possibilidade de assumir os contratos de locação diretamente e negociar, porque você está vendo que vai vir a violação, e, na verdade, a indenização é a pior solução possível, né? Porque o indenizar, a responsabilidade civil, é trazer a situação para o Estado com a ante. O que a gente deseja? Que o inadimplemento não tivesse ocorrido. A gente nunca consegue isso, ou quase nunca consegue isso, né? Até porque só consegue isso se no dia 1 conseguisse reverter a situação direto. Mas a demora, mesmo com a tutela antecipada, tutela de urgência, o que for. Mas, de repente, é a única forma de dizer assim, então eu vou assumir a franquia e vou, inclusive, assumir a titularidade do contrato de locação. É uma possibilidade de pedido. E com relação à pré-fixação de perdas e danos, também a própria cláusula diz que é pré-fixação. A pré-fixação fica sujeita também ao critério do magistrado. Quer dizer, uma coisa é uma loja quebrar, outra coisa é um dano a uma marca que vá realmente enfraquecer a marca no mercado, que é outro dano. Não é uma loja que saiu do mercado, é uma fatia do mercado que foi perdida e com ela uma força da marca. Também tem que juntar os 25, né, para justificar a não aplicação da pré-fixação. A pré-fixação é só um chute, na verdade, aproximado do que pode acontecer. E é por isso que é tão importante esse debate, é de uma riqueza, doutora, que realmente eu tenho que agradecer. Porque nessa hora a gente tem que trazer o lado prático e falar, eu não tenho condição operacional de assumir essas lojas. A franqueadora não tem pessoas para assumir. Ela, inclusive, com 90 lojas, ela não está franqueando mais. Então, ela não está captando, ela não tem franqueados na fila, candidatos na fila de espera para abrir franquias. Eu não tenho nem essa possibilidade de colocar um novo franqueado, simplesmente porque eu não estou nesse momento. Então, ela não tem condições de repassar, porque não tenho candidatos à franquia, e não tenho condições físicas de operar, e por isso que eu franqueio, né? Então, o que de novo, na base da estratégia, a gente está fazendo uma força-tarefa, né, para ocupar, na medida do possível, dentro dessa linha, algumas operações, mas a gente também não pode exigir que o judiciário chegue a este ponto da tutela, porque é uma questão, de fato, operacional. E na operação, o dinheiro vai ser bem-vindo para a gente poder acelerar esse processo de capacitação de funcionários, de novas pessoas, mas não estava no plano.
De fato, Aí- não estava no plano. Ainda dentro do mesmo da cláusula de não concorrência, no caso de uma rescisão contratual, inadimplemento, evidentemente, de uma das partes, ou no caso também de uma forçação pelo próprio franqueador de terminar, enfim, de extinguir o contrato por resilição unilateral, ou mesmo forçando uma própria inadimplemento dele, né, até para uma vantagem econômica que ele viu num futuro candidato. Nesses casos, é possível afastar a cláusula de não concorrência? Ou seja, no caso da rescisão, que é muito diferente do caso talvez até um abuso, né, do próprio franqueador. Mas, de qualquer forma, mesmo havendo a rescisão e mesmo no caso do abuso, me parece que é tão importante dentro do contrato de franquia essa proteção, porque é um pouco maior, mesmo assim nesses casos. O franqueado pode afastar essa cláusula? É o que ele busca, e a argumentação dele é muito interessante, porque ele diz que a abordagem dele na clientela será muito diferente, né? E que, portanto, ele não vai concorrer porque ele tem um outro tipo de abordagem. Na verdade, no mesmo ponto, eu não tenho como evitar. O mesmo ponto, com o mesmo produto, a minha maior preocupação nem é a concorrência em si, mas o desvio da clientela. Porque eu vou ter que montar uma outra loja com a minha marca para manter a clientela que já estava cativa, né? Então, ainda que ele descaracterizasse completamente a unidade e tivesse uma outra estratégia, naquele primeiro momento, e de novo no operacional, nos próximos 3, 4 meses, até eu negociar um novo ponto, fazer a reforma do ponto, fazer a compra do estoque inicial, ele já manteve a clientela na loja dele. Então, o meu risco de perda da clientela e perda de faturamento é maior. Então, eu perdi os royalties, eu perdi o fundo de marketing e perdi a clientela, porque eu não terei tempo hábil para me restabelecer. Então, o problema da não concorrência é isso, ele concorre, a concorrência leal a gente admite. No mesmo bairro, eu tenho concorrentes, né? Eu vou preparado para ter uma concorrência. Se ele não tivesse, um outro viria, né? Um outro concorrente. Eu não tenho a capacidade de impedir a concorrência de entrar no mercado. Não tenho. Então, se ele respeitasse pelo menos a cláusula de não concorrência, eu teria oportunidade de restabelecer o meu contrato. Mas, de fato, ele vai continuar aberto. E eu não vou ter tempo hábil para reabilitar a minha clientela. Então, é uma situação muito peculiar quando isso acontece de uma hora para outra, mesmo com uma unidade só. Né? Mesmo com uma unidade só, ele se mantém naquele... se fosse um outro concorrente, não seria tão nefasto quanto aquele que um dia foi. Porque o consumidor, antigamente, ele era um consumidor de marca. Hoje ele é um consumidor de conveniência. Assim, eu já vim aqui, a vendedora me conhece, me trata bem. Às vezes o produto é até mais caro, mas eu sou super bem atendido. De novo, a gente volta na questão do atendimento. E ele vai manter as funcionárias. Então, por isso que as cláusulas também, elas prevêem essa oportunidade da gente comprar o estabelecimento comercial, fazer a aquisição do estabelecimento, mas às vezes eu não tenho dinheiro e a indenização talvez servisse para isso, mas a indenização vai chegar muito depois da virada, né? Então, é esse timing que a gente precisa, e daí as medidas acautelatórias e as tutelas serem tão importantes, para a gente ter tempo de efetivamente estabelecer uma estratégia cujo prejuízo, inclusive social, seja o menor possível. Né? Porque aqui não há um prejuízo social no sentido de que vá haver, né, um desmantelamento da rede, fechar a unidade significa a dispensa dos funcionários, a falta de atendimento da clientela. Não é isso que vai acontecer. Então, a função do contrato seria preservada, a função social do contrato seria preservada, mas eu precisaria de um tempo para estabelecer, de fato, uma nova operação. É uma situação muito peculiar, mas ela vai
com agora a adoção dos multifranqueados, que tem 5, 10, 20 operações de uma mesma marca, a gente tem franqueados do Boticário que tem 80 operações, 100 operações da mesma marca. Se eu perco um franqueado desse, essa é uma perda muito importante. E o contrato de franquia do Boticário prevê uma multa de, acho que, R$10.000 de pré-fixação. Eu tenho essa possibilidade de provar o dano maior, mas ainda assim o dano é enorme. E realmente restabelecer um status quo é muitas vezes impossível, né? Então, estamos aqui trilhando para essa nova análise dentro desse contexto, qual é o contexto desse franqueado nessa rede. E é aí que a gente vai ter que convencer o juízo de que, de fato, ele não é um franqueado. Eu tenho que entrar com os 25 contratos, e aí é uma outra discussão, mas você vai cobrar 25 vezes a multa? Sim. Sim, vamos cobrar multa contrato por contrato, e não tem outra forma de fazer isso. E às vezes ainda vai ficar inferior àquilo que é isso que eu digo. razoável. E como é que eu vou provar esse dano de imagem? Que ele só ele vai ser auferido lá na frente quando eu me der conta que o faturamento do meu negócio caiu. Não é essa prova é só mais lá na frente. Então eu não consigo fazer uma produção antecipada de prova, não consigo nada, né? É uma situação que a gente realmente tem que chamar. E aí sim o judiciário nos ajuda muito com o mediador, né? Numa oportunidade de conciliação, porque de fato estar no judiciário significa que a gente vai ter que resolver essa situação. Pode não ser a melhor solução, pode não ser a mais correta, mas eventualmente é a mais justa. Então isso precisa ser feito, chamar todo mundo e realmente forçar uma decisão conjunta e não unitária do juiz, da Câmara, porque realmente é uma decisão na base da lei, né? Ela tem que ser, né? E acaba sendo insatisfatória. E acaba sendo insatisfatória. Porque vai chegar um dinheiro lá na frente e você já ficou sem comer hoje, né? Exato. Bom, voltando às expectativas, e eu queria falar sobre as alterações do Conselho de Franqueado, que eu acabei não falando com a Cândida. Eu já notei alguns franqueados dizendo assim, por acaso eu tenho uma amiga que é franqueada e ela disse que ela sempre foi dona do próprio negócio, a primeira vez que ela é franqueada ela está achando tudo esquisito. Porque ela disse que ela fazia o que ela queria na birosca dela e agora não pode fazer nada, ela está toda engessada, né? E aí ela às vezes diz assim, poxa, eu vislumbro que a minha loja, por ser nesse local e ter uma determinada clientela, ela precisa de não sei o quê, que às vezes a loja do shopping não precisa, que a outra não precisa, e eu não posso fazer aquilo porque eu posso descaracterizar, desnaturar, alterar. E aí a solução é o Conselho de Franqueado. Quer dizer, quando a sua reclamação realmente é só sua, você não vai ter nenhum eco. Mas quando a sua reclamação se tem eco nos demais, e aí é uma boa sugestão, é a hora do franqueador escutar quando os franqueados falam em conjunto. E é por isso que o conselho é tão importante. Mas eu achei interessante a questão também da gestão. Falou fiscalização, que já é muito legal, porque antigamente o franqueado pagava lá para o fundo comum, né, de marketing, e não sabia o que estava sendo oferecido em troca, que tipo de estratégia seria, e se ele não participava, etc. E tal. Agora, além da fiscalização, ele tem direito à gestão. Ele tem direito sempre? Não. É só de vez em quando, ele tem que ter ou fiscalização ou gestão, não é isso? Exato. Os conselhos numa rede de franquia, eles vieram muito para diminuir a distância entre franqueador e franqueado, porque de fato a opinião de um ou de outro se resolve individualmente, porque a gente ainda mantém essa coerência de cada contratação individual, e a gente, apesar dos contratos serem idênticos ou muito similares, as relações são pessoais e são diferentes. Mas às vezes a relação é muito distante, como eu falei, é uma relação muito emocional, eu preciso chegar mais perto. E muitas vezes o franqueador faz uma barreira e faz de propósito, inclusive orientado pelos advogados, no negocio em grupo. Pelo amor de Deus, porque vem o pessoal de turma e a gente, né, fica ali sem saber o que fazer. A primeira orientação é quebra a turma, não deixa vir de turma.
E aí o conselho ele veio para ser uma turma menos belicosa, um fórum muito mais de debates e de chegar problemas comuns para que o franqueador ouça isso. E um dos temas mais discutidos nas comissões, nos conselhos, é a questão do marketing e da verba que é dedicada ao marketing. Muitas vezes, de novo, uma questão de expectativa, o franqueado se vê obrigado a contribuir para um fundo de marketing, ele acha que esse dinheiro vai reverter na loja dele. Ele não entende o conceito do fundo cooperado, de uma divulgação institucional, de marca, de produto, a nível nacional e muitas vezes a nível regional. Então, ele quer que aquela ação reverta, né, a seu benefício. E aí o debate fica muito rico, porque você tem os pares fazendo contraponto. Por exemplo, normalmente o fundo ele é cobrado em função do faturamento de cada unidade, é um percentual do faturamento de cada unidade. Vejam bem que quem contribui mais é quem fatura mais, né? Mas quem precisa de mais dinheiro é quem está faturando menos e, consequentemente, contribuindo menos. Então, no próprio comitê, vamos pagar todo mundo igual. Mas eu não tenho dinheiro, porque eu não faturo como você fatura. Então, a candidata comentou isso, é o mercado de autorregulação. A própria rede trata as questões controversas, porque elas, de uma forma geral, elas têm aplicabilidade, né, a toda a rede, mas muitas vezes ela é isolada. Então, o comitê ele vem para isso, para permitir uma fiscalização da aplicação do fundo, para que a franqueadora não use esse dinheiro para outras aplicações que não em marketing, ou não em marketing, mas em outras, mas entendendo também que aquele dinheiro é dos franqueados. Quando aquele dinheiro é dos franqueados e eles têm direito à gestão, eles têm que entender que eles têm direito à gestão dentro de uma estratégia da franqueadora, né? E a franqueadora ela lidera por competência, ela estabelece as estratégias porque se entende que toda a rede precisa de uma liderança, precisa de um líder que dá lá o norte, e esse norte vai sendo, né, ele vai sendo lapidado em função das diretrizes da rede. Mas o que a gente vê, doutora, muitas vezes um desvirtuamento pelo próprio franqueador, principalmente quando ele está sem caixa. E aquele caixa está lá todo dedicado a marketing e ele começa a dar nomes, né, a destinações que pareçam com marketing, mas é desenvolvimento de produto. Então, vou dar um exemplo. A viagem para a Feira de Moda em Paris. Quem paga é o fundo de marketing. O quanto tem de marketing nessa história, né, para que esse fundo custeie essa viagem? Mas é desenvolvimento de produtos em prol da rede, isso vai trazer mais vendas. Então, se cria também toda uma justificativa para se usar de um dinheiro que é da rede e não da franqueadora. Então, hoje o fundo de marketing ele é uma questão extremamente polêmica, porque uma rede que nasce, né, ela não tem recurso. Um franqueado não faz um fundo, 2 franqueados não fazem um fundo. Eu vou ter massa crítica de dinheiros no 10º franqueado, talvez depois de um ano. Então, a gente não prevê essas coisas quando a franquia está nascendo. Para onde você vai usar o marketing? Nem sei. Né? O fundo de marketing não vai pagar o comercial na Globo. Né? Não vai pagar a resenha lá na Caras. Então, é uma preocupação que as redes que nascem... A ida da blogueira para ver se muito, né? Então, ainda não tem uma discussão de atuação de conselho, simplesmente porque a franquia é pequena, tem 1, 2, 3 unidades. Essas questões aparecem e o conselho de franqueados, ou o conselho da franquia, ele é instalado lá quando a franquia tem 15, 20, 25 unidades. Aí já está muito tarde. Aí, assim, quem vai ser membro,
tem que trazer os novos, não, tem que trazer os regionais que estão mais distantes. Então, eu preciso ter massa crítica também, porque para criar um conselho da franquia onde todo mundo é membro, eu tenho um problema de comunicação mais sério do que eu imagino. Né? Porque assim, ou eu tenho contato com a minha rede, ou eu não precisaria criar um conselho para isso. Mas os conselhos estão vindo e estão vindo com muita força. Assim, e lembrando também que o fundo de marketing, de uma maneira geral, ele é para atividades de marketing em âmbito nacional. Então, acaba que ele beneficia de uma maneira geral a todos os franqueados, a rede como um todo. Você não tem nem como medir, mas quanto que o franqueado do Acre se beneficiou e o do Rio de Janeiro é uma coisa um pouco complicada. A gente vê, assim, pelo menos eu vejo muito coisa de sapato. Sei lá, Luz da Lua, ela não fala nada de loja nenhuma, ela apresenta o produto e o nome. Isso. E assim, é extremamente importante que as redes façam a prestação de contas dos valores do marketing, porque isso eu até entendo que é independentemente da nova lei. Tá? Precisa ser feita a prestação de contas e isso é inclusive super válido porque quando os franqueados tomam conhecimento de todas as atividades e quanto custa, eles veem muitas vezes que o que se contribui ali sequer custeia as atividades de marketing em âmbito nacional. Né? Então é importante realmente divulgar. Isso acabou sendo inserido nessa nova lei, a questão da gestão, dentro do item lá de conselho, da necessidade de divulgar eventualmente conselho de franquia, porque normalmente quando existe um conselho de franquia, a prestação de contas do fundo de marketing é feita no âmbito do conselho. Agora, a própria existência do conselho, do comitê de franquia, da associação de franqueados, enfim, existem vários nomes que se podem dar, vai variar absurdamente, né? Tem rede que cria associação de franquia, comitê de franquia com personalidade jurídica. Né? Outros não, outros são só, não tem caráter deliberativo, é só para fins consultivos, né? Para ser um canal ali de transparência entre franqueado e franqueador. Então tem uma gama grande de alterações e de nuances da utilização disso. Sem dúvida, e a gente ainda não alcançou o mercado de franquia e o mercado brasileiro de varejo de uma forma geral ainda não tem controle e absorção do conceito de compliance, de governança. Né? Então você não consegue trazer esse conceito que seria o ideal de fiscalização e de gestão do seu negócio para um segmento que é muito informal. Né? A relação de franquia, de novo, ela é muito emocional e nesse sentido ela é muito informal, é dono para dono. E o franqueado se sente muito dono, um dono esquisito, concordo, né? Um dono que está lá que não pode fazer nada, mas que é justamente esse não posso fazer nada que está mudando, né? Ele tem que trazer as dificuldades que ele sente lá na ponta, ele tem que trazer os desafios de ser hoje empreendedor no Brasil e trazer isso para um fórum comum. Né? Bom, a Rosa, tem mais alguma pergunta para a André especificamente? Eu queria só uma que me chamou a atenção, um pouco não no assunto que você tocou, mas me parece importante. A circular, ela coloca o conceito de franqueado ideal, né? Me parece uma coisa muito complicada, principalmente quando se vai discutir o que seria isso. De qualquer forma, se uma das exigências do franqueador for uma exigência que não há absolutamente nada a ver com a própria atividade que vai desenvolver, ou mesmo se mostrar um preconceito contra determinada pessoa, ou determinada raça, ou determinada. E o franqueado, a ele for recusado porque ele não apresenta esta característica, seria possível discutir essa exigência, porque franqueado já é ideal, mesmo que possa não haver necessariamente um envolvimento necessariamente no contrato. O contrato também é intuito persona, ou seja, o franqueador ele quer aquele tipo de perfil, ele quer um homem, não quer uma mulher, ele quer uma mulher, não quer um homem. Seria possível essa discussão ou seria muito vaga? Uma pergunta, muito
Muito boa pergunta. Eu acho melhor se a gente ainda colocar estratégia de marketing, por exemplo, a Reserva, que é de roupa, tem mania de botar umas frases polêmicas em suas camisetas. Veja. E tem situações que já foram muito criticadas. E pode ser que tenha um franqueado que não se adeque àquela postura agressiva e polêmica que a Reserva se coloque. Você pode cortar um franqueado porque ele é tradicional demais, ou porque... Excelente. Ou até porque ele é racista. Por exemplo, o United Colors of Benetton é todas as cores. Exato. Se o cara for racista, não pode ser dono de uma Benetton, né? Porque vai ter um amarelo, um negro, um branco, um rosa, sei lá, um verde. Se tiver um verde, eles vão botar. Pois é, porque essa preocupação me surgiu porque quando você lê o contrato de franquia, e principalmente essa nova lei, você vê o quanto interessa ao franqueador que tudo dê certo para ele, que não é só o franqueado que tem que dar. Porque eu acho que a imagem do franqueador também é talvez a vida dele que seja, vida, né, entre aspas, que possa estar em jogo perante tudo aquilo que ele já construiu até conquistar uma determinada situação em que ele possa, agora eu posso dividir com outras pessoas essa minha situação. Então, esse franqueado ideal é uma coisa meio polêmica, não? É bastante polêmico, até porque, e levando aí o exemplo do casamento, né, que a relação de franquia é uma relação de casamento, muitas vezes, a maior parte das franqueadoras teriam dito loiro, alto, né, musculoso, rico. Né? Carioca também vai bem. Ideal é o ideal o quê? Do padrão que se exige, quer dizer, todo empreendedor e todo perfil vai colocar, não precisa ser agressivo, não precisa ter experiência. Então, o que a gente orienta é dar um padrão, de novo, uma questão de expectativa, baixa um pouco a régua, né? Bote lá aquilo que é essencial e aquilo que realmente é obrigatório por conta de capacitação técnica, né? Eu não posso, e muitas vezes eu tenho franqueados de clínica odontológica que não são dentistas, porque eles são gestores, né? Eles contratam os dentistas, mas diretamente a sua questão, existe uma polêmica que eu me encaixo ao perfil, por que você não me aceitou na rede? Se eu me encaixo ao perfil, se eu aceito essa proposta de negócio, por que você, franqueador, descartou a minha seleção? Essa é uma questão. Pior do que isso, e isso já existe nos Estados Unidos de uma maneira bastante firme, eu cumpri o padrão, aceitei as regras, esta franquia tem que funcionar. Eu fiz o treinamento, eu fiz tudo o que você fez, que você pediu. Todas as exigências eu cumpri a todo momento, esta franquia tem que dar certo. É lógico que existe toda uma questão de risco do negócio que precisa ser levada em consideração, mas em condições normais de temperatura, muitos julgados dos Estados Unidos entendem que isso deveria ser cumprido, né? Do mesmo jeito que se a franqueadora escolheu o ponto e avalizou o ponto, lá nos Estados Unidos ela é responsável, solidária por essa questão, da mesma forma com os números que ela divulga, e se ela divulga os números, ela cria uma expectativa em relação ao franqueado e, portanto, ela teria que cumprir esses números, e por isso que lá a experiência é muito maior e os contratos também são muito mais completos para regular estas questões que o direito já vem. Então, não só do perfil, mas em relação, de fato, a essa postura, a gente vai ter que se adequar. A gente percebe que tem gente que entra na rede sem perfil adequado, né? E nessas horas é que começa o desgaste da relação, né? É um franqueado que já não se adequa mais às estratégias da rede, é muito contestador, né? Seja racista, seja porque ele faz melhor, porque ele é um empresário, ele já teve outros negócios, ele quer contribuir, não é assim que se faz, né? E começa a dar sinais de desgaste, e é nessa hora que a gente não tem justa causa para terminar a relação, mas a gente precisa começar a intervir. Eu falo a gente porque a gente atua de uma forma geral muito mais do lado do franqueador,
mas eu particularmente atendo vários franqueados justamente para me equilibrar no discurso quando eu estou lá do outro lado, orientando os franqueadores. A gente precisa entender muito essa expectativa do franqueado e fazer esse franqueador ser um pouco mais, não digo solidário no sentido civil, mas empático, né, com os franqueados e com as dores dos franqueados, porque de fato é uma relação de cooperação mais do que um contrato de parte a parte, né? Com relação à expectativa de lucro, eu acho que, pelo menos aqui no Tribunal Nacional, a gente não tem dado aso a esse tipo de argumento, até porque a nossa economia é instável, então a gente não consegue manter lucro de nada, nem daquilo que está solidificado, feito pelo próprio. Então, talvez porque a gente sabe que condições de tempo e pressão mudam muito aqui, então, num país mais estável, talvez isso seja mais possível, que as questões sejam mais previsíveis, né? Que é tudo imprevisível. Mas existe realmente um momento do approach numa stand de venda em que às vezes você vê um vendedor mais agressivo prometendo coisas que não deve. E aí isso pode realmente gerar uma indenização futura, se você conseguir provar que isto aconteceu, né, na hora da venda da franquia. Mas é um cuidado que se tem. Eu até, engraçado, eu achei estranho, porque eu já vi pessoas dizerem, não, escolher o ponto eu não vou, porque isso pode me gerar responsabilidade. Então eu posso aprovar o ponto, mas quem escolhe é o outro, que é diferente, realmente é diferente. Eu chego lá, olho, não, acho que está adequado, tem um número de pessoas transitando aqui que tem a ver, o pessoal tem aquele nível de A, B ou C que eu vendo, né? Então tem um nível de consumo que é adequado ao que eu estou vendendo, etc. Mas é diferente da escolha. A escolha eu tenho visto que se evita, para se evitar a responsabilidade. Exato. Né? Exato. E se quer escolher, agora a lei legitima, escolha, alugue e subloque. E fica com o risco, né, da escolha. Exato. Mas é uma decisão. Você ficou com o risco. Você ficou com o risco, exato. Mas já assumiu a sua parcela de culpa na escolha do ponto. Né? Verdade. Eu gostaria também de dar oportunidade para a plateia. Alguém tem alguma pergunta? A gente vai ter que fechar, eu confesso que eu tenho hora. Já é meio-dia mesmo. Então, se ninguém tiver perguntas, eu agradeço a participação. Eu queria fazer uma perguntinha rápida para vocês dois. A nossa lei atual de franquia fala na necessidade de se incluir na circular de oferta todas as pendências judiciais que envolvam franqueador e subfranqueador na rede e tal, ou qualquer titular de marcas, de patentes que sejam licenciados e tal, dos direitos de PI. Existe no mercado uma certa dúvida sobre a necessidade, a lei fala especificamente sobre processos judiciais, pendências judiciais. A lei nova não mexeu na redação. Vocês entendem que processos que corram no âmbito de arbitragem nas redes de franquia precisam estar divulgados na circular de oferta? Porque eu te confesso que dentro do meu escritório, a gente tem uma discussão grande. Eu não consigo entender diferente do entendimento que eu tenho, mas eu queria ouvir vocês. Olha, a questão da circular de oferta é a transparência e a informação. E é a informação que é relevante. Poxa, um processo de arbitragem é uma informação relevante. Eu não posso dizer que não é relevante. Obrigada. Vou pedir para gravar você falando isso. Aí eu já está. Vai sendo gravado. Se não informar, enfim, associação e tudo se fala muito, porque está na arbitragem não precisa ser incluído na circular de oferta. Isso me causa arrepios. Eu iria na mesma corrente da Tereza, mesmo porque o que se quer saber com ação judicial é saber quais os problemas que aquela marca está tendo. Né, e as disputas de arbitragem é uma disputa, né? Então me parece que sim. Eu vou até entender que foi um esquecimento, né? Não se imagina. A menos que a arbitragem seja assim, um divórcio do marido com a mulher, do mas não tem nenhuma relevância. Ainda em cima dessa tua pergunta, Cândida, por exemplo, a lei fala, você falou de processo judicial, mas se você tem, por exemplo, um processo administrativo, vamos dizer no CARF, por exemplo, milionário, você acha que se ele não colocar, isso pode ser alegado mais na frente como má fé?
Como eu disse, eu acho que a circular de oferta, ela dá o mínimo para você dar transparência. É até um mínimo que é muito largo, que ela tenta dar, na verdade, todas as hipóteses. Mas, como todo contrato, a boa-fé é pré, durante e pós-contratual. É uma exigência de qualquer negócio jurídico, não é nem qualquer contrato. Está lá no Código Civil. De novo, a gente está falando, um contrato de franquia, ele é um contrato e está regulado pelas leis do Código Civil. Então, se você omitir uma informação relevante, isto é causa para rompimento de um contrato, para uma rescisão. Seja lá, não precisa estar na circular, porque existe o dever de boa-fé. E aí, de novo, tem que ser relevante. Né? Se não for relevante, não precisa informar. Agora, se é causa para eu não contratar, se eu soubesse disso, eu ia não contratar, ou eu ia contratar de maneira diversa, aí você omitiu informação relevante à causa de rescisão de contrato. Ou seja, se procedimento do CARF, esse processo administrativo é de um valor que seja irrisório, que é comum, que hoje em dia, né, qualquer operação, qualquer franqueador, qualquer franqueado vai ter eventualmente alguma questão de fiscal ou trabalhista, se isso é uma coisa normal do negócio, jamais informaria. Agora, é um processo que pode eventualmente levar a franqueadora à falência? Logicamente, isso teria que ser informado.